Jovens e velhos santistas, como é bom ir para um jogo do Campeonato Brasileiro da Série B com a esperança renovada, com uma ideia oxigenada para o momento do Santos, para o futuro do Santos. E essa renovação de esperança se deu por alguns motivos. A rodada ajudou o Santos de novo. Ajudou de novo. Se o Santos ganhar da Chapecoense nesta segunda-feira, 7 da noite, na Vila Belmiro, jogo só do Premier, tá? Tô avisando, apesar das divulgações, que no Sport TV tem Copa América e tudo, apesar de ter um Sport TV 3, Copa América só, não tem Campeonato Brasileiro da Série B. Se o Santos ganhar esse jogo, diante dos resultados, o Santos volta a ser vice-líder do campeonato a um ponto do Avaí, que é o líder. Porque eu vou dizer para vocês como é que foi essa rodada. A quantidade de 1 a 1 que teve foi uma grandeza. Né? Curitiba e Vila Nova, 1 a 1. Botafogo Sport, 1 a 1. Avaí Amazonas, 1 a 1. Guarani e Ponte Preta, 1 a 1. Paysandu e Operário, 1 a 1. Só o Ceará que venceu o Ituano por 4 a 2, mas o Ituano está com o pé na casca da banana. Né? Só está melhor do que o Guarani, né? Que agora é dirigido pelo Pintado, que está lá em último lugar com 6 pontos, o time do Guarani. Então, assim, independentemente do que ocorra em CRB e Brusque, Goiás e América, e Goiás e América não, né? Goiás e América pode interferir. Se o América vencer, o América iria a 25. Então, aqui eu reformulo o meu pensamento. Mas, esse jogo é na terça-feira. O Santos terminaria a rodada, a sua partida, em segundo lugar, e secando o América contra o Goiás. O jogo é fora de casa para o América, né? É isso. O jogo é em Goiânia, na terça-feira. Tem ainda Novo Horizontino e Mirassol. Então, reformulando, o Santos pode terminar a segunda-feira à noite em segundo lugar e, dependendo do resultado do América, pode ir para terceiro, mas de toda forma passaria Operário, Vila Nova, voltaria para o G4 e ficaria a um ponto do Avaí. Então, assim, a rodada toda ajudou. E o que ajudou também foram os movimentos do clube na questão organizacional, fora de campo, e especialmente no que vai acontecer com o time que entrará em campo nesta segunda-feira a despeito dos desfalques do Guilherme e do Escobar. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena. No Instagram, @unitar.bif, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão, solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, em primeiro lugar, sobre o time, né? Eu vi aí algumas fichas técnicas, né? Imaginando como é que vai ser o time. Pouco importa se vai ser o Rodrigo Ferreira na esquerda, se vai ser o Patati, se vai ser o Pedrinho na frente. Eu olho para a lista de relacionados e vejo um ar diferente. Eu até fiz um shorts mais cedo para falar sobre a ausência de Patrick e Rainer. Duas contratações completamente sem sentido. O Rainer, porque demonstrou uma queda de produção ao longo do Campeonato Paulista, no final, na reta final. Depois disso, houve proposta para ele ir embora, né? O Santos não precisava comprar, o Santos fez questão de comprar e ele decaiu mais ainda. O que é uma amostra do porquê a carreira dele não tem emplacado até este momento. E o Patrick nem se fala, coitado. Ele até deu uma entrevista pós-jogo aí, bastante consciente de que ele tem que melhorar e tal, mas o problema são as condições do negócio, né? O tempo de contrato e o salário que ele vai ganhar.
Se ele tivesse vindo na condição de negócio do Casares, por exemplo, que custou pouquinho para o Santos, tudo bem. Ou num contrato de produtividade, em que ele fosse até o fim do ano, mas o Galo disse que trouxe ele para a Série A, né? Se fosse um contrato de produtividade e tal, até o fim do ano, tudo bem. Não foi o que aconteceu. Então os dois estão fora do jogo. Segundo a matéria do Diário do Peixe, eles não foram relacionados para a partida. E aí, por não serem relacionados e mais as duas ausências, você abre espaço para aquilo que está todo mundo pedindo, né? Paulo Brax disse, a base é a menina dos olhos. O presidente Marcelo Teixeira cobrou mais aproveitamento da base. Todo mundo cobra mais aproveitamento da base. Dizem que o Carille acompanha, dizem que o Carille tem, mas ele tem, me parece que um excesso de zelo, uma preocupação extrema, porque esses meninos, talvez não para serem titulares, mas para entrar no segundo tempo, para jogar 20 minutos, né, contra um adversário um pouco mais desgastado, por que não? É isso que a gente pede, minutos para os meninos, não que eles sejam a salvação do time, mas que eles possam eventualmente jogar um pouco, contribuir de alguma maneira. Então a lista de relacionados tem o Diógenes, o Brazão e o Gustavo Jundi, menino da base, né? Goleiro. Zagueiros, o Alex, o Gil, o Joaquim e o Jair. Alguns dizem até que o Jair poderia jogar. Laterais, Aderlan, não faz o menor sentido o Aderlan não ter mais chance nesse time enquanto o Rainer jogava todas. Como eu disse, a não ser que realmente tenha uma proposta para ele ir embora. O Sherman, o Rodrigo Ferreira e o Souza. Num esquema com 3 zagueiros, eu acho que o Souza poderia ser titular do Santos tranquilamente. Se a preocupação é a questão da força física, né, de marcação, se o Carille optasse por um sistema de 3 zagueiros, ele poderia colocar o Souza tranquilamente nesse time e o Sherman ia render mais ainda solto. Mas, enfim, ainda não chegamos neste nível. Meio-campistas, Pituca, Giuliano, Schmidt, Sandri, Serginho e o Ian, que é um jogador precioso, um menino que tem uma capacidade de chegar na frente, de fazer o trabalho dele no meio de campo, de fechar espaço, de marcar, mas ele entra na área. Vocês viram isso na Copinha. Quem acompanha a base do jeito que eu acompanho sabe. Ele tem por característica entrar na área, chutar e fazer gol, né? Não é tão comum assim com o Pituca e nem com o Schmidt, muito menos com o Sandri ou com o Alisson, que segundo consta que também não está relacionado, agora que eu percebi, né? O Alisson vinha sendo relacionado, não foi desta vez. E atacantes, Furt, Otero, Pedrinho, Patati, Bigode e Matheus Xavier. Ótimo! Sabe por quê? Porque aqui você tem o Furt de titular e o Bigode para ser uma opção diferente, com uma característica diferente, para ser centroavante, né? O Morelos não está. Aí você tem Otero, Pedrinho, Patati e o Matheus Xavier, que são jogadores de ponta. Se os dois escolhidos para começar o jogo não forem bem, o Carille tem 2 jogadores de velocidade para colocar ali. O Patrick não ia fazer esse papel nunca. Então, se ele precisar de velocidade, se ele precisar de drible, ele tem opção. 2. Antes ele estava com uma só. E quando o Patati estava afastado, nem isso. Então é uma questão de características. Se você precisa de velocidade, de drible, de cara para jogar naquele lado do campo, vai ter 4 opções dos 2 que vão jogar, porque o sistema não deve mudar, e 2 outras peças para compor. Muito melhor do que ter que recorrer ao Patrick ou o Rainer improvisado nesta posição. Então, assim, o Carille tem os defeitos dele. Eu não acho que tenha havido uma ingerência no trabalho dele, mas alguém precisava abrir os olhos dele para uma realidade que é aproveitar esses meninos, né? E tomara que dê certo, porque sempre tem aqueles que torcem contra. Se os meninos entrarem e forem mal, vai vir sempre aquele cara dizer a base é uma porcaria, não sei o quê. Assista uma entrevista que a Laura Marcelo fez no Diário do Peixe com os gestores da base do Santos, né? Que eu achei uma entrevista excelente, até recomendei no Twitter, recomendei aqui na comunidade do canal, né? Assistam, né? Entrevistas assim que eu achei excelentes. O Rodrigão eu já conhecia, né? Eu já conhecia o Rodrigão, já achava ele um profissional, além da identificação que ele tem com o Santos, é um cara que se preparou, né? Que é jovem, tem boas ideias. Então, tá lá a entrevista do Rodrigão e do Gustavo Ferreira. Esse eu não conhecia e fiquei muito impressionado. Eu até ouvi, precisava prestar atenção direitinho.
Tem um jogador do Sub-17 da Costa do Marfim que jogou o Mundial recentemente. Está aí sendo observado na base do Santos. Vocês sabiam disso? Pois é, então, lá na entrevista ele citou um outro rapaz, um outro estrangeiro que agora eu não me recordo. Mas enfim, é ótimo. Tomara até que os colegas que fazem o dia a dia do Santos procurem saber mais sobre esses dois nomes que foram citados na entrevista, para a gente começar a saber, né, essa política de buscar jogadores fora do Brasil. É ótimo, tá certo, é isso que tem que fazer. Aliás, o time está oxigenado e o fora de campo também tá. E é isso que a gente cobra, no bom sentido e com a melhor das intenções, apesar de muita gente não acreditar, do presidente Marcelo Teixeira e da diretoria, né? Se, por exemplo, no feminino, que começou a jogar bem agora, aliás, as Sereinhas, o Sub-20 é um caso à parte, eu preciso fazer um outro vídeo para comentar, porque o que essas meninas estão fazendo, o Sub-20 do Santos feminino, é um trabalho excelente. E vejam, se não tivesse tido aquela atrapalhada de colocar o Cleiton Lima, e eu não estou aqui entrando no mérito, não estou julgando, mas o Cleiton Lima foi suspenso, gente, pelo Tribunal de Justiça Desportiva por 18 jogos, o Tribunal de São Paulo. Então imagina se o Santos tivesse esse profissional ainda à frente, ele ia ficar 18 jogos fora. Como é que ia fazer, né? Então assim, aí mudou-se, as coisas começaram a mudar no feminino. No masculino, idem. Foram trazer um CEO, o cara para tomar conta de tudo. Tinha crítica em relação ao Galo? Tinha. Tinha crítica em relação a Thaís Picarte? Tinha. Então o Marcelo Teixeira foi buscar um cara do mercado. Você pode não ter gostado da atuação dele no Vasco, mas vocês viram a coletiva do cara, né? Vocês já viram que o Santos começou a montar um departamento de inteligência, de observação, de scout e tal. Começou. Não tinha. Não tinha. E o próprio presidente deu entrevista e falou, tem times que tem 6. O Henrique Farinha aqui no canal falou, o Palmeiras tem 8, o Santos tinha 1, male. Agora vai começar a construir. Então, é assim que a coisa tem que funcionar. O presidente do clube ouvir quem faz crítica construtiva e não puxa saco. Porque puxa saco sempre vai olhar o que está errado e vai dizer que está tudo bem. E esse tipo de gente atrasa a vida do clube. Então ainda bem que o presidente do Santos ouviu e viu o que está acontecendo e foi atrás do Paulo Brax e está montando um departamento de inteligência e foi fazer uma reunião com o Carille pedindo para saber como é que é o treinamento, pedindo para usar mais a molecada, né? Então tomara que dê certo. Eu não torço para que o Carille perca, para que ele seja trocado pelo meu treinador de preferência, que seria o Sampaoli ou outro qualquer. Não, eu quero que ele entenda, porque eu já vi o Carille fazer o Santos jogar melhor do que isso, né? Torcer contra ele agora não adianta nada. O Santos precisa dos pontos. O ideal é que aí em janeiro você faz uma reavaliação em dezembro, se é o Carille o técnico que o Santos precisa para a primeira divisão. Mas o que o Santos precisa agora é de ponto, é de vitória, é de voltar para o G4, é de tentar terminar o turno em primeiro de novo, é vencer confrontos diretos que vai ter ainda, como por exemplo contra o Sport, mais à frente no campeonato. Então é para isso que o Santos precisa ganhar o jogo contra a Chapecoense nesta segunda-feira. Com o time mais experiente ou com os meninos, enfim, não importa. E lá na frente, se vier o Gabigol, se vier o Neymar, se vier o estádio novo, se vier uma SAF, se vier um CT novo da base, ótimo. A gente torce para que as coisas boas aconteçam no Santos. E elas precisam começar agora, depois da turbulência que aconteceu, das derrotas, da vitória com as calças na mão contra o Goiás, do empate contra o Mirassol do jeito que foi. Tá na hora de dar um cavalo de pau, um turning point na vida do Santos. E o Carille, eu espero que nesses dias que ele teve para trabalhar, que ele consiga, que ele tenha conseguido entender melhor a realidade do próprio Santos. E que seja uma vitória contra a Chapecoense numa semana que depois tem um confronto direto contra o único time que venceu na rodada, que tinha sido o Ceará, né? Claro, até esta partida. E que vai ser um confronto direto também, porque eu aqui olhando para a tabela vejo que o Ceará tem 19 pontos, é a mesma pontuação do Santos no campeonato. Então o Santos precisa ganhar para ir a 22 pontos, e porque se ele não ganhar, ficar com 20 ou perder, ficar com 19, o jogo contra o Ceará ganha contornos aí dramáticos, né? Lembrando que tem questão de saldo de gol, né? Nessa história toda, entre os times que têm 19 pontos, o Santos é o que tem... o Ceará tem saldo de 17, né? Não, tem saldo de 4. O Santos tem saldo de 8. Não, o Ceará tem 3, o Coritiba 4, o Santos tem saldo de 8. Tem o melhor saldo.
Então é isso, aí tem muito time com 18 pontos, tem time com 17, o Santos precisa ganhar. E aí não é torcer a favor ou contra o Carille, é torcer a favor do Santos. Ganhar o jogo, se possível jogando bem, e se possível dando chance para os meninos, para que eles possam ser realmente os reforços que o Santos necessita neste curto espaço, porque a janela vai abrir essa semana e o Santos já vai poder contratar alguns jogadores. Podia trazer de volta o David Washington, né, que treinou neste domingo no CT Rei Pelé, mas esse aí foi a maior lambança do universo. A pior venda da história do Santos, do seu Andrés Rueda, para tapar buraco. Né? A pior contratação foi o Leandro Damião. E a pior venda da história foi a do David Washington. Pior, disparada a pior venda. Bem que o Chelsea podia deixar ele aqui uns 6 meses, né, para brincar aqui de jogar bola com a gente, a fazer uma diferença danada. Mas lá eles têm uma visão diferente, têm um outro planejamento. Enfim, é isso. Vamos acompanhar a partida na medida do possível, por conta das dificuldades impostas pelo horário ridículo, pela transmissão escondida, mais uma vez, né? E aí, claro, depois traremos aqui as nossas opiniões a respeito desta partida do Santos com a Chapecoense. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu aproveito e peço para você que não é inscrito no canal, por favor, que se inscreva, ative as notificações, deixe o like neste vídeo que também é importante, se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.